E já estamos de volta, né? Você viu que o intervalo foi bem rapidinho mesmo, para a gente não perder muito tempo aqui e atualizar as informações. Eu falei que tem muita coisa lá publicada no facebook.com/Diário de Teresópolis e que tem muita gente já comentando. A nossa primeira página, por exemplo, vou descer um pouquinho aqui, tem sempre aqueles anuncinhos, mas tá aí. Nossa primeira página e tal, nossa publicação que a gente faz todo dia. Ó, já são 2.200 pessoas aí envolvidas na nossa publicação. Daqui a pouco eu vou ler um pouco dessas participações. Já vou adiantando que a maior parte delas, como vocês devem imaginar, está reclamando com relação à questão da iluminação, né? É triste quando a gente vê a quantidade de dinheiro que a gente tira, né, do nosso orçamento para oferecer através, né, de tributos, impostos ao poder público, e isso não é revertido em um serviço de qualidade, né? Isso realmente é revoltante, e a população tem que se revoltar mesmo. Valdair Queiroz está de volta, sempre muito bom receber o Valdair aqui no nosso espaço de entrevista e falar um pouco dessa nossa realidade da cidade, né? O Valdair estava falando que eu lembro quando foi instituída a antiga TIP, né? A antiga taxa. Governo Dr. Valdir? Governo Dr. Valdir, 1969, foi instituída a TIP. Aí foi criada uma comissão que participaram Alexandre Pires, que era presidente da Associação Comercial e era um líder aqui na comunidade, doutor Deraldo Portela e aqui o Valdair Queiroz que vos fala. E foi criada a TIP para melhorar, para poder investir mais em iluminação pública. E houve uma certa resistência no início, né? Até porque houve uma resistência muito justa e que eu defendi, mas fui voto vencido, de que não poderia cobrar a taxa de iluminação pública onde ainda não tinha sequer poste. Então, se não tem, não pode cobrar. Taxa é serviço. Inclusive, essa foi a justificativa para a mudança, né, do nome, né? Taxa, contribuição. É porque no momento em que você tem a taxa sendo cobrada, você tem que ter a aplicação do serviço personal, né? Personalíssimo. Aquele serviço tem que ser prestado para aquele contribuinte, né? Ele predispõe esse serviço prestado. A taxa é assim. E a contribuição... E aí é aquela justificativa que eu sempre falo aqui, né? As pessoas normalmente, Valdair, me perguntam, mas Anderson, na minha rua não tem iluminação pública, por que eu pago a contribuição? É simples, porque você utiliza essa iluminação pública nos seus deslocamentos. Então você vem no centro, você está usando a iluminação pública do centro. Você foi no bairro do seu amigo, está lá a iluminação pública do bairro. Bom, essa é a lógica da cobrança, né? Que não quer dizer que seja uma lógica justa, nem uma lógica que a gente tenha que aceitar como verdade absoluta, mas essa é a lógica da cobrança. Se você utiliza o serviço na cidade como um todo, você tem que contribuir para isso, né? Mas é uma pena realmente você ter que pagar aí, como a gente viu aqui nos comentários, tem gente que paga R$15 de iluminação e não tem nenhum poste na rua, né? A rua, a pessoa que tem que colocar um holofotezinho virado para a rua porque não tem iluminação pública. Isso é lamentável. E quando a gente vê esses valores, então, aí as pessoas se revoltam. Agora, né, mas existe um problema grande. O dinheiro da taxa da iluminação pública tem sido desviado para o caixa principal. Exatamente. Né? E existe um outro problema também. O maior problema, você falava do orçamento... Sim. Olha, o maior problema da Prefeitura de Teresópolis e das 5.500 prefeituras do Brasil, o maior problema do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de todos os poderes do nosso país, é a terceirização. Eles começam a falar muito mal do funcionário, como se o funcionário fosse um vagabundo. O funcionário público tem defeitos, alguns têm defeitos, como em todas as classes tem. Não tem uma classe que não tenha pessoas que não sejam excelentes ali no serviço. Existe professor vagabundo, existe policial vagabundo, existe... Claro, toda profissão. Todas as profissões, advogado, jornalista, em todas as profissões tem gente que não é bom de serviço. E até desonesto. Tem até padre, pastor,
Também, pai de santo. Você está vendo lá o João do Diabo, né? Que usava o nome de Deus. João de Deus não é, né? Lá o João do Diabo, agora recentemente, aqui, a semana passada, a notícia, Sim. um padre em Magé, aliás, um pastor em Magé, pastor protestante, e lá na região dos Lagos, um padre. Na região dos Lagos, né? Então, cometendo atrocidades. Abusos sexuais. Aqui em Teresópolis teve um pastor protestante, pastor de igreja batista aqui de Teresópolis, que foi expulso da igreja e foi expulso da comunidade por causa de pedofilia. Então, gente ruim tem, né? Então, o funcionário público tem alguns funcionários fracos de trabalho, até pilantra tem, mas a maioria do funcionário público é gente de bem e trabalhadora. Claro. Aí eles falam isso, que é ruim, que não funciona, que é para contratar empresas para terceirizar o serviço. Aí custa mais caro. Se não houver, se fizer uma terceirização sem propina, sem ninguém levar dinheiro dali, já é mais caro, pelo menos 50% mais caro. Imagina pagando a propina, né? Pagando a propina custa 200% mais caro. Tem jeito, né? Aqui nós temos o caso do lixo. A coleta do lixo de Teresópolis, com o número de caminhões que tem, 11 caminhões, 11 viaturas ao todo, e considerando mais 3 operários, 4 operários, incluindo o motorista, por caminhão, esse custo tinha que ser em torno de R$500 mil por mês. No entanto, a prefeitura estava pagando, antes do Tricano chegar, estava pagando mais de 2 milhões com a coleta do lixo. A merenda escolar, foi quando, eu não sei quanto custa agora, mas quando a última vez que foi feita a licitação, foi por R$13,90 por pessoa, por merenda, né? Por muito bem. Aqui em frente à prefeitura, estava custando R$5,90. Ao lado da prefeitura estava custando R$6 a refeição. E ali eles vendem 60, 80 por dia. A merenda escolar é 28 mil por dia. Então você vê, essa terceirização está matando o país, está matando Teresópolis. E uma coisa importante de falar também, Valdeir, nessa questão da terceirização, e que muita gente, por isso que eu falo que tem que ter fiscalização, é por isso que o vereador tem que estar de olho, é para isso que serve vereador. Vereador não serve para fazer lei, já cansei de falar isso aqui. Vereador, a atividade primária do vereador é fiscalização. Processo legislativo em si, ele é prerrogativa de Assembleia Legislativa Estadual, de Câmara Federal. Vereador serve para fiscalizar, é isso que ele tem que fazer e é isso que não tem sido feito. Porque se você não fiscalizar, esse serviço não será prestado da forma como tem que ser. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: terceiriza-se o serviço. É possível, nossa legislação permite, mas jamais se vai terceirizar a responsabilidade daquele serviço. A responsabilidade sempre será do poder público. Prover um serviço de qualidade, prover um serviço de saúde de qualidade, é um direito de todo cidadão, mas é um dever do Estado. E do Estado com E maiúsculo, né? O Estado como entidade de poder, falamos aqui da Prefeitura de Teresópolis. Então, ela não pode terceirizar a responsabilidade, gente, porque você, cidadão, a Câmara de Vereadores, não tem que cobrar da empresa que foi terceirizada. Não tem que ir lá cobrar, bater na porta da SEDAI, bater na porta, né, das antigas empresas terceirizadas para pedir um serviço de qualidade. Essa responsabilidade e essa responsabilização são da Prefeitura. Tem que cobrar a Prefeitura. Se dane que ela terceirizou, o problema é dela. Eu quero um serviço de qualidade e eu não quero dinheiro público sendo desperdiçado. Acho que é isso que falta, né? A população entender que a responsabilidade é da Prefeitura. Aí. Você veja, por exemplo, a manutenção dos veículos da Prefeitura. Você pode, é um problema seríssimo, né, Valdeir? Você pode muito bem, você pode ter uma oficina funcionando com mecânicos contratados pela Prefeitura, tudo bem. E normalmente o mecânico da Prefeitura até ganha menos, hein? Sempre não ganha o que ganha lá fora. Claro. Mas existe o seguinte: aí terceiriza, aí tem alguém levando propina lá do dono da oficina que está terceirizada. E esse é um problema sério. Terceiriza a manutenção da iluminação pública. Tem alguém levando. Às vezes não tem, estou dizendo, não vamos generalizar. Eu não estou acusando o Mas em grande governo. Parte dos casos. Mas em grande parte é o que a gente está vendo aí hoje, né, Valdeir? Mas mesmo se não houver propina, já custa mais caro. Tá mais caro, né? Porque a pessoa, quem terceirizou, a empresa que pegou a terceirização, pegou aquele serviço, ele está pagando imposto, está pagando e tem o lucro dele. Então vai custar no mínimo 50% mais caro.
Até porque para viabilizar, né, essa empresa terceirizar, né? Tem alguns tipos de serviços, gente, que tem que terceirizar mesmo, porque o poder público não dá conta, né? A cidade cresceu, a máquina não acompanhou, e nem tem que acompanhar também, porque senão vai virar um monstro. O que não querem terceirizar é a cobrança, porque tem muita gente sem pagar o imposto, veja bem, até porque é incentivado pelos governos. Claro, faz essa campanha no final do ano. Essas campanhas aí de isenção, espera aí, o meu imposto, eu sou operário, salário de operário, meu imposto é em dia, sempre, todos os anos, eu pago logo no início do ano. Nem sou eu que pago, a dona Regina é que paga. Dona Regina que é responsável pelo carnê. Minha mulher põe tudo em dia e me puxa a orelha quando tem um... Ela lembra que, olha, o cartão vence tal dia, o outro cartão vence tal dia. Olha, tem que a licença do carro, tem que pagar o IPVA, tem que... Esse começo de ano é uma dor de cabeça, gente. A mulher da gente, ela funciona assim. É companheira, é a namorada, eterna namorada. Ela é a cozinheira. Lá em casa a gente divide, né? O cozinheiro sou eu. O Valdair cozinha bem, tá, gente? Mas ela é também a nossa secretária, né? É porque a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né, Valdair? Se colocar a gente para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não vai sair nada. Né? E eu que me habituei trabalhando no serviço público, sempre tendo uma secretária, aí continuou em casa, a secretária funcionando. Mas isso é só mulher que consegue, gente. Nem tenta fazer em casa. E ela, com todas as mulheres, que ainda não vai ser, a sua vai ser no futuro, a minha já é também enfermeira. Opa. Ela já é minha enfermeira. Olha, está na hora do remedinho aqui, olha, vamos ver a pressão. Por acaso a minha é de profissão, né? Mas não é a minha ainda não está precisando não. Vamos ver a pressão como é que está, vamos ver o açúcar, a glicemia. Então é isso aí. Legal. Hoje não é dia da mulher, a mulher é em março, mas até que é bom falar nisso. Né? Sem dúvida. A mulher mãe, toda mulher. Você quer ver, a mulher é muito injustiçada sempre. A mulher mais injustiçada que existe profissionalmente é a secretária. É verdade. Tem muita gente que acha que o homem só quer secretária porque ele quer uma moça que é com algum interesse, ele libidinoso, querendo namorar a secretária, alguma coisa. Não é isso, não. Não é não. Pode ser, tem alguns pilantras mesmo, safadinho mesmo. Mas a grande maioria dos homens preferem ter uma secretária e não um secretário porque a mulher é mais organizada. A gente chama, dona Maria, falando secretária, por favor, vem cá. É aquele papel, você se lembra um ofício que nós recebemos? Você lembra? Sabe exatamente onde está. Ela sabe tudo sempre. E antes que a gente pergunte, a secretária diz, olha, você tem... As secretárias, às vezes, ela lembra, muitas esposas têm ciúmes da secretária, do marido, né? Mas ela lembra até do aniversário de casamento. Né? Ela lembra do aniversário aniversário de casamento, não vai esquecer de ir cedo para casa, de levar umas rosas para tua mulher. Aliás, foi bom você falar isso, Valdair. A gente tem uma audiência muito grande, bacana mesmo, de verdade, nos consultórios médicos aí da cidade, né? nos escritórios de advocacia. E são as minhas amigas secretárias que nos garantem essa boa audiência, né, Valdair? Então a gente tem que mandar um beijo especial para essas minhas amigas, né? Não vou nomeá-las porque são muitas. Graças a Deus tenho muitas amigas que são secretárias aí, que fazem acontecer na prestação de serviço da nossa cidade, estão sempre acompanhando, né? Estão de olho ali na agenda do médico, mas estão também escutando a Diário TV, estão lá acompanhando a nossa programação e são fiéis, né? Então sempre participando e interagindo conosco. Então um beijo grande. Boa lembrança do Valdair para as nossas secretárias aí da cidade, né? Eu queria fazer um comentário. O Vanderlei Pérez, nosso poderoso chefão, nós temos dois poderosos chefões aqui, né? Daqui a pouco ele está aí. O Vanderlei Pérez e o Vanderlei Pérez Júnior. Então, nosso poderoso chefão, Vanderlei Pérez, ontem deu um show. Deu dois shows. Um seguido do outro. Né? Um foi junto com você, falando da história de Teresópolis e de Estudantex. Depois o outro junto com o jornalista José Ático, nosso companheiro, o pai da Bárbara. Pai da Bárbara. A Bárbara teve nota 10 lá no vestibular, em Arém Paraíba, na faculdade. Só teve 2 notas 10 no vestibular. As duas foram em Teresópolis, uma foi dela. Tá vendo? Que beleza, né? José Ático, abraço, meu amigo. E a outra foi do velhinho aqui. E a outra foi do teu velhinho. Bom, mas então o Vanderlei estava falando sobre a Estudantex, deu um show sobre isso. E fez um comentário muito interessante. Muita gente quer saber por que Teresópolis tem favelas. Aí querem culpar esse prefeito, aquele prefeito, os prefeitos anteriores. Não, tem pouco a ver. Tem muito pouco a ver. Porque, na verdade, as pessoas vieram na expectativa de arranjar um emprego aqui e ficaram por aqui. Aí
o Vanderlei lembrou a Sudantex. A Sudantex, muita gente, porque a pessoa que mora aqui, um rapaz, por exemplo, uma pessoa do Nordeste, aí ele escreve uma cartinha hoje já não é mais carta com celular, agora já é no WhatsApp, né? Mas naquela época era carta mesmo. Então... Olha, estão contratando aqui, né? Tem uma empresa aqui e tal. Mas vinha todo mundo para aqui, chegava aqui, não conseguiu emprego, ou conseguiu emprego e depois perdia o emprego. Ficavam desempregados. Foi aumentando a favela. Não teve jeito. As favelas em Teresópolis datam de muitos anos atrás. Nos anos 40, aí eu morava em frente à antiga delegacia lá no Alto. No Alto. Está lá a casa ainda, no número 578, Vila Santa Terezinha. Eu morava ali. Nós tínhamos uma senhora conhecida nossa, nós fomos na casa dela, era uma chamada Favela das Tabuinhas. Era o Morro das Tabuinhas, eram umas casas todas cobertas de tábua, umas tabuinhas, umas telhazinhas feitas de tábua. Favela ali. Depois veio a favela, talvez a mais antiga de Teresópolis, a mais antiga, acho que é Vidigueiras, porque Vidigueiras foi muito fraco no início. Não é? Vidigueiras nos anos 40, tinha uma coisa interessante. As pessoas diziam assim, não vai em Vidigueira, lá só tem preto. Caramba! Porque tinha muitos negros morando em Vidigueiras. Sim. Eu me lembro que a minha mãe ia uma rezadeira lá, uma dona Estelita, e as pessoas diziam, cuidado lá, não sei o quê. Tinha esse preconceito, tinha isso, né? Depois teve um morro chamado Morro dos Crioulos, lá no Vale da Revolta. Vale da Revolta, tinha muitos negros também. Então, mas é possível que a primeira grande favela de Teresópolis foi o Buraco da Gata, que hoje está um bairro muito bonito, né? Um bairro até bem arrumadinho. E foi uma das primeiras favelas. Até mudou o nome, né? Não é mais Buraco da Gata, né? Agora mudou o nome. Acho que o Quincas que mudou. Foi o vereador Quincas morou lá, acho que nasceu lá até. Se o Rodrigo lembrar aí na redação, me passa aí, mas eu não me recordo. Acho que é Vila Santo alguma coisa. Vila Santo Antônio. Vila Santo Antônio. Isso aí. Claro, é Santo Antônio, é proximidade. Vila Santo Antônio. É isso mesmo. E lá foram distribuídos terrenos lá, aquele Jaci Teixeira, marido da secretária de Educação, Mariana Teixeira Guimarães. Jaci Teixeira Guimarães era um líder político aqui ligado a Malhade, ligado a Janote, mais a Janote depois. Ele até distribuiu terras lá. Depois, quando houve, em 54, que houve a primeira grande enchente que se tem notícia em Teresópolis foi em 1929, quando as ruas ficaram até cheias de peixe. Tinha peixe na época. Tinha muito. E aí, em 54, 1957, teve uma grande enchente, era o prefeito Janote. Para acomodar pessoas, começou a dar lugar para morar lá. Ou seja, foi encaminhado para esse local. Na Vila Santo Antônio, que se chamava, na época, tinha o nome de Buraco da Gata. Então, as favelas... foi muito bom, Vanderlei, lembrar isso. Eu tenho um fato muito interessante. Eu conheci lá em Salvador. Eu fui a Salvador e conheci lá num bairro de Salvador um pessoal lá numa barraca e passou como é que é o nome? Passou na televisão uma matéria sobre a nossa CBF. Sobre a Granja Comari e tudo. Aí todo mundo vibrando com aquilo, e um cara eu quero ir para lá, eu quero... Aí um moço da barraca disse, aquele moço ali é de Teresópolis. Aí o rapaz veio conversar comigo e tal. Não, eu vou para lá e tal. E ele veio para aqui. Um rapaz pobre veio para aqui morar aqui, mas ele está trabalhando, acho que ele trabalha na Francisco Sá. Ele veio da Bahia para aqui, atraído pelas belezas, pela matéria sobre a CBF. Você vê que até as matérias boas atraem gente para a favela. Não tem jeito. É isso aí. Isso é muito interessante. Agora, eu gostaria, antes de encerrar a minha participação, lembrar de uma coisa da Sudantex. Foi muito falado da Sudantex aqui. Uma matéria que eu já publiquei aqui no Diário. O dono da Sudantex, Ricardo Haddad, que é tio do candidato a presidente Fernando Haddad, ele pegou dinheiro emprestado lá em Brasília, no banco, no BNDES, comprou a Sudantex e fechou imediatamente, não demorou não. Ele, com o dinheiro do BNDES, ele comprou a Dona Isabel em Petrópolis, especializou em comprar fábrica de tecidos e fechar. Ele ganha dinheiro com isso, não sei como, mas tem uma maneira aí. Aí fechou. Comprou a fábrica de Além Paraíba e fechou. Comprou uma em Minas,
Fechou. Comprou uma na Paraíba, em Rio Tinto, acho que é Rio Tinto, fechou. Ele comprou uma fábrica em Portugal, uma fábrica de tecidos, com dinheiro do BNDES e fechou. Ele ganha dinheiro em fechar fábricas. Pois é, né? E isso aí, se um dia for apurado, talvez tem que dar uma, né? Essa questão do Sinantex a gente tem que olhar com mais cuidado, como o Vanderlei falou ontem, né, Valdeir? As pessoas precisam se preocupar mais com o que vem por aí, né? Mas que bom que a gente tem esse olhar aí, lembrando. Valdeir, obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu queria também lembrar mais uma coisinha aqui. Com essa tragédia de Brumadinho, essa tragédia de Brumadinho que está entristecendo todo mundo, preocupando todo mundo. Tem gente aqui em Teresópolis preocupada com a barragem do Caleme. Sim. Com aquela barragem lá. Não é a mesma coisa, mas se tiver um problema, ela pode também causar, não nas mesmas proporções, ela pode realmente. Tragédia, né? Aquela barragem, chamada Barragem do Triunfo. Foi construída, começou a construir no governo Miguel Couto, pela firma Bicalho Goulart, terminou no governo Roberto Silveira. E ficou lá. Ela foi construída para aumentar o volume de água para servir a população de Teresópolis. Ela levou anos para ficar pronta. Quando ela ficou pronta, era insuficiente. Aí o Jeremias Fontes foi construir a adutora do Jacarandá, que estava iniciada, ele pegou e botou para construir. Quando ficou pronta, também não resolveu. E a solução foi o Faria Lima construir lá o Rio Preto. O Rio Preto, né? Tá vendo? Por isso, né? Quando chega a ficar pronto, já não está dando mais para usar. Valdeir, obrigado pela tua participação. Um grande abraço para você. Excelente semana para gente. Para essa família querida que você tem. Gente boa, hein? Tem gente boa. Puxa vida. Só. Estou espelhando lá o Janizinho Duarte, seu pai, de saudosíssima memória, meu amigo mesmo. Verdade. E o velho Jani Duarte. Seu velho Jani. A gente falando de iluminação pública, ele chefiava esse setor. Ele era o chefe. Mas na época dele era pulso firme, né? Era assim. Que o velho era brabo. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.